Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Convido a amada igreja a abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 24. Amados, eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao 14 e a igreja vai acompanhar, tá certo? Observe que o título desse capítulo é o Sermão Profético e a partir do versículo 3, o princípio das dores. A palavra de Deus diz: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, nós estamos diante da Tua santa, preciosa, inspirada, infalível palavra. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos faça depender totalmente de Ti. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos tome. Que o Teu Espírito Santo, Pai, que habita em cada um de nós, nos ilumine. Para que venhamos, Pai, compreender a Tua palavra e não venhamos passar do limite colocado por ela. Pai amado, que haja, Senhor, uma exposição fiel, simples, dependente do Senhor. Nos abençoa, Pai, para que a palavra entre em nosso coração e não sejamos, Pai, de maneira nenhuma como aqueles que enganam a si mesmo, como Tiago diz. Mas que venhamos ouvir e praticar a Tua palavra, Pai, nos ajuda. Para isso precisamos da força que o Senhor nos dá. Precisamos, Pai, do renovo. Precisamos, Pai, ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Pai, é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Abençoa-nos, Pai, essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Queridos, vivemos em um mundo marcado por instabilidades. E algumas dessas instabilidades são contempladas nesse texto conhecido como Sermão Profético de Jesus no Monte das Oliveiras. As instabilidades que o Senhor fala aqui, por exemplo, são guerras, desastres e perseguições. Agora observe, são instabilidades aos olhos do homem. De acordo com o nosso Deus, está tudo decretado e tudo governado pela sua santa providência, sendo tudo conduzido para o fim que o Senhor já determinou. Mas aos nossos olhos, o mundo parece estar um caos. Então são instabilidades de guerras, desastres e perseguições que fazem parte dos noticiários
Todos os dias. E aqui a perseguição é principalmente ao povo de Deus, aos discípulos do Senhor. Diante dessas instabilidades, pode surgir no coração do crente uma pergunta que é central, inclusive para a sua e a minha fé. E a pergunta é: como nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, devemos agir e reagir diante dessas instabilidades? A palavra de Deus responde a essa pergunta. A Bíblia, irmãos, nos diz que na condição de discípulos de Cristo Jesus, você e eu, nós devemos confiar que nada surpreende o nosso Deus. Absolutamente nada surpreende o nosso Deus, porque cremos na soberania do Senhor, cremos na majestade do Deus Altíssimo, e o Senhor continua no controle de todas as coisas. Não cremos como aqueles que defendem o teísmo aberto creem. Quem defende, irmãos, uma doutrina errada, falha, não condizente com a Escritura, chamada teísmo aberto, defende, irmãos, o absurdo de acreditar que Deus, ele não sabe o que acontecerá no futuro de forma exaustiva e detalhada. Quem crê no teísmo aberto tem a ousadia mais errada de dizer que Deus é surpreendido tanto quanto o homem quando determinados fatos acontecem. Observe, essa ideia chamada teísmo aberto, essa doutrina, essa linha de interpretação da Escritura, mas que é uma linha doutrinária errada, ela é contrária à palavra de Deus. Ela é contrária à Bíblia Sagrada. Passagens como essa de Mateus capítulo 24 nos mostram um Deus que sabe de tudo. Um Deus que sabe de todas as coisas, inclusive o que vai acontecer no futuro. E por que o nosso Deus ele tem essa presciência perfeita? Porque perfeito são os decretos eternos de Deus. O Senhor já decretou todas as coisas. O Senhor tem presciência do que vai acontecer e Cristo prediz o que vai acontecer, porque o Senhor é soberano sobre toda a história, tanto da criação quanto do ser humano. Irmãos, quando nós falamos do atributo de Deus, por exemplo, onisciência, conhecimento perfeito, pleno, exaustivo, nós entendemos, irmãos, que o nosso Deus, ele é totalmente sábio. Ele conhece todas as coisas, seus planos e seus conhecimentos são profundos, perfeitos, eternos, infinitos. E de acordo com essa soberania que constitui o nosso Deus, e nós vamos começar hoje, irmãos, na nossa EBD, a falar dos atributos de Deus. Os irmãos já ouviram sobre os atributos, mas nós vamos, com a graça de Deus, aprofundar na EBD. E esse texto de Mateus 24, especificamente, o que nós vamos falar hoje, do 3 ao 14, fala sobre a soberania de Deus. E eu quero nessa manhã meditar com a amada igreja sobre a soberania de Deus nos sinais do fim dos tempos. Ou a soberania de Deus no fim dos tempos, ou a soberania de Deus no início das dores. E a primeira lição que nós aprendemos é enxergarmos, irmãos, eu e você, nós temos que enxergarmos a soberania de Deus nos sinais da vinda do Senhor e da consumação dos séculos. Observe a leitura, mais uma vez, do 3 ao 8. É a palavra de Deus. Vale a pena, irmãos, a gente reler e os amados ouvirem mais uma vez. No Monte das Oliveiras, olha o cenário. O cenário é o Senhor falar sobre o templo. Aquela profecia do templo surpreendeu os discípulos, e no Monte das Oliveiras, os discípulos chegarem para o Senhor,
Jesus Cristo assentado, e eles, depois de se aproximar do Senhor, fazer em particular a seguinte pergunta, ou a seguinte colocação: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então o Senhor, Ele vai predizer, amados, os sinais do início das dores e do fim dos tempos, e nós, amados, que cremos que a teologia reformada, ela é o instrumento hermenêutico mais fiel de interpretação à Escritura Sagrada, diz que o fim dos tempos é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Todo esse período é chamado fim dos tempos. E no Monte das Oliveiras, os discípulos pedem, nos fala quais são esses sinais da tua vinda e da consumação do século. A resposta que o nosso Senhor Jesus Cristo dá aos seus discípulos imediatos e a cada um de nós é conhecida como o sermão profético. E nesse ensinamento, Jesus Cristo ele vai falar sobre o fim dos tempos, e eu quero que os amados entendam que quando nós falamos sobre esse grande período chamado fim dos tempos, a partir do momento que inicia o início das dores, estamos caminhando para o juízo final e a consumação de todas as coisas. Esse é o contexto temporal, cronológico da fala do Senhor Jesus Cristo. O que é que o Senhor está falando aqui? Ele está falando, de acordo com a tradição cristã, daquilo que os teólogos chamam de parousia. O que é a parousia? É tudo aquilo que está relacionado, em termos de ensino bíblico, à vinda gloriosa de Jesus no final dos tempos. Então, observe, o sermão é profético, aponta para o futuro, mas não qualquer futuro. É a parousia, sinais da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E ele começa no versículo 4, dizendo algo, irmãos, que já está acontecendo. Observe aí que no versículo 4, o Senhor responde aos discípulos e diz assim: vede que ninguém vos engane. Eu e você, nós estamos vivendo, irmãos, um período de engano. Esse período de engano, segundo as palavras de Cristo, nesse sermão, esse engano, ele vai aumentar. Ele vai ganhar grandes proporções na história da humanidade. Esse engano, ele vai ser biblicamente e teologicamente chamado de apostasia. E essa apostasia, ela já existe, só que ela vai crescer. Por quê? Porque é o palco, é o cenário para o surgimento daquilo que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o palco do surgimento do homem da iniquidade. É o palco do surgimento daquilo que o apóstolo João fala, que é o surgimento do anticristo. Observe, a iniquidade do homem da iniquidade, e, irmãos, o espírito do anticristo já está atuando no nosso meio, no meio da humanidade. Agora, observe o que diz o versículo 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Observe, porque muitos serão enganados? Porque surgirão muitos enganadores. O texto é claro, irmãos. Observe, muitos serão os enganadores que dirão, eu sou o Cristo, eu sou o Messias,
Eu sou o Salvador. Aí a gente pensa, isso é um absurdo, as pessoas caírem no papo, na história, no discurso, mesmo religioso, de uma pessoa que se diz, eu sou o Messias, o Salvador, o Cristo, mas o nosso Senhor é claro, muitos serão enganados, muitos cairão nesse erro, nesse engano, muitos serão os seguidores dos falsos cristos. E Jesus Cristo, ele está ensinando aqui, no começo do versículo 8, por exemplo, que isso é somente o princípio das dores. Calvino vai dizer que são como as dores de parto. Aqui é só o início, porque essas dores vão dar lugar ao surgimento de algo que nós vamos ver. Ou seja, o que é que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui? Ele está alertando aos discípulos acerca desses tempos difíceis. E no mundo nós vamos passar por quê, irmãos? Por tempos difíceis. Aflições, provações, e Cristo é claro, muitos serão enganados. Serão enganados por falsos líderes, falsos profetas, falsos salvadores que prometerão aquilo que nenhum deles é capaz de dar, como só o Senhor Jesus Cristo é capaz de conceder. Mas observe, Cristo ele não esconde dos seus discípulos. Eles vão chegar e vão dizer, eu sou o Cristo. Observe no texto, Cristo com C maiúsculo. Eles vão dizer que é verdadeiramente o Messias, é verdadeiramente Cristo, não sendo, mas vão enganar a muitos. Isso aqui, amados, é muito sério. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele já está predizendo que muitos vão se afastar da verdade, vão crer erradamente, vão confiar em falsos salvadores, não vão ter discernimento e vão permanecer no erro, infelizmente, até as suas vidas serem ceifadas. Agora aqui é um alerta para você e para mim. O alerta é: tenha discernimento, tenha sabedoria, avalie todos, no plural, todos os espíritos que vão chegar dizendo que está falando a verdade, dizendo a verdade e que você pode acreditar de olhos fechados. Observe agora os versículos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Aqui é para você. Não fique assustado, assustada. Não fique. Porque o Senhor é claro, irmãos, em dizer, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Observe, o Senhor continua com seu sermão profético, predizendo os sinais. Esses sinais são claros, não são ao acaso, e eu quero que você observe a soberania de Deus nesses sinais. Observe a soberania de Deus, a bondade, a graça, a misericórdia de Deus em já nos revelar sinais que já estão acontecendo e continuarão a acontecer, só que cada vez mais em grandes proporções, em proporções mundiais. Esses sinais, amados, não são aleatórios. E isso faz, amados, o nosso coração descansar em Deus. Por quê? Porque tudo está dentro do controle de Deus. O nosso Deus, irmãos, ele decreta todas as coisas. E a causa primária do decreto de Deus é o próprio Deus, que faz tudo conforme o conselho da sua
Vontade que é revelada na Escritura como boa, perfeita e agradável. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é o sumo bem, o nosso Deus é benigno, gracioso, misericordioso, amoroso, espiritual. Mas segundo Hebreus, também é fogo consumidor. Observe, o Senhor, Ele está dizendo que tem o controle providencial sobre todas as coisas. E como é que eu enxergo isso no texto? Quando no versículo 6 diz assim: porque é necessário assim acontecer. Por que é necessário assim acontecer? Primeiro, porque Deus quer que aconteça assim. Deus é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. D.A. Carson vai dizer, amados, que até nesses acontecimentos é possível ver a graça de Deus. Sabe por quê? Esses acontecimentos vão provocar no coração de alguns temor a Deus. E isso vai ser, irmãos, um terreno que vai ser aplanado para que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, gere fé, a pessoa seja convertida e glorifique ao Deus vivo, vendo que a natureza não somente anuncia que são obras das mãos de Deus, mas a natureza anuncia também que Deus está voltando para realizar o seu justo juízo, como também levar a sua noiva para a glória celestial. Isso vai produzir temor em muitos. Isso vai gerar, pela pregação do Evangelho, fé em muitos corações. O Senhor é soberano sobre toda a criação, sobre toda a história da humanidade, e Ele é soberano sobre a tua história pessoal. Calvino, quando fala sobre o princípio das dores, ele vai dizer que são dores de parto que anuncia algo maior: o juízo dos ímpios e a redenção dos salvos em Cristo Jesus. Mas observe, essas dores não são o fim imediato, mas está dentro do plano que o nosso Deus, Ele tem conduzido para realizar, amados, a grande ceifa. Depois, você vai ler em sua casa, Apocalipse, capítulo 14, do versículo 14 ao 20. Leia bem com calma esse texto. Não sei se você já leu, mas nesse texto, amados, vai falar sobre duas foices. A foice que está com o Senhor Jesus Cristo e a foice que está sobre um anjo que recebe a denominação de o quinto anjo. Nessa narrativa do capítulo 14, há 6 anjos. O sexto da ordem é o quinto, para que ele realize a ceifa. O que é extraordinário é que, de acordo com esse texto de Apocalipse, a ceifa do justo será feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Os justos são tidos na palavra de Deus como o trigo, que já está maduro e vai ser ceifado e guardado no celeiro celestial do nosso Deus. Mas vai ter uma outra ceifa. E a ceifa que vai ter, irmãos, é em relação aos ímpios. O quinto anjo, com uma foice afiada, aí você tem que ter cuidado em entender que a gente deve ter cuidado quando lê Apocalipse e não ir para um literalismo extremo. Você sabe que muito do livro é simbólico e a gente tem que ter as chaves corretas para entender o significado do livro. Mas o que está lá literalmente é que o quinto anjo, ele tem uma foice afiada. Ele vai passar, irmãos, num piscar de olhos essa foice sobre a face da terra. Ele vai passar sobre a vindima. Ele vai reunir os cachos dessa videira, que são o quê? Os ímpios, os incrédulos. E eles serão ajuntados aonde?
Diz o texto: no lagar da ira justa, santa, poderosa de Deus. Eles vão ser pisados como uvas. Amados, o que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está apontando com o sermão profético, é para esse o contexto. Quais são as lições que você e eu nós devemos tirar daqui? Primeiro, não se deixe ser enganado. Ouça, avalie, julgue e recorra primeiramente à palavra de Deus. Se tiver na palavra, guarde no seu coração. Se não, lance fora. Lance fora. Não paute a sua vida naquilo que está fora da palavra de Deus. A sua vida deve ser regida pela Escritura Sagrada. Por isso Cristo está dizendo que muitos serão enganados. Por quê? Muitos vão ouvir pregadores, certo? Pessoas com a retórica fantástica, que tem técnica, que vai enganar, e serão enganados muitos por muitos enganadores. Que você não seja e eu não seja um desses, no nome de Jesus. Amados, quando ouvir falar de guerras e rumores, não se assuste. O nosso Deus está cumprindo os seus propósitos. Outra lição: prepare seu coração. Esses sinais é para que você analise como você está. Se prepare para a volta de Cristo. Se prepare para a ceifa, porque ela vai acontecer. Amados, a segunda lição é a soberania de Deus em ordenar a sua e a minha perseverança. Observe aí do versículo 9 ao 13, por favor. Então sereis atribulados. Veja, o Senhor não está escondendo que os discípulos imediatos, mas também nós hoje, e todos aqueles que entregarão a vida a Cristo, serão atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Observe, o Senhor continua alertando os discípulos, mas agora fala diretamente a eles: olha, vocês serão perseguidos, odiados, mortos, vocês sofrerão adversidade. E observe, o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 9 a causa de tudo isso. É o que, irmãos? É porque cremos no nome do Senhor Jesus Cristo. É porque você e eu somos de Cristo. Vamos passar por isso. O povo de Deus vai passar na presente vida por isso. Observe, amados, o versículo 10, que diz que muitos serão escandalizados e deixarão a fé e odiarão uns aos outros. Muitos serão enganados por quem? Pelos falsos profetas, versículo 11. A iniquidade vai se multiplicar e o amor vai se esfriar, versículo 12. Tudo isso apontando para onde, irmãos? O crescimento da apostasia. Aí você quer uma definição bíblica de apostasia? Está aí, são esses versículos aí. O que é apostasia? Vai ser o escândalo, o abandono da fé, o ódio de uns para com os outros, a iniquidade se multiplicando, o amor de muitos se esfriando. Tudo isso é o crescente da apostasia. Muitos não somente abandonarão a fé. Se o conceito meu e seu de apostasia é só negar Cristo, esse conceito está incompleto. Não é só abandonar Cristo,
mas é odiar Cristo, odiar todos que são de Cristo, perseguir a igreja e matar todos aqueles que eles serão capazes de matar. A apostasia, irmãos, contempla tudo isso. O apóstolo Paulo, ele vai falar em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de modo nenhum vos engane. Observe, mais uma vez, o tema do engano. De modo nenhum vocês devem ser enganados. Por isto, veja, Paulo vai falar no versículo 2 sobre o dia do Senhor. E ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane por isto, o dia do Senhor. Não acontecerá esse dia sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora veja Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui, irmãos, claramente está embutida a doutrina do que, irmãos? Da perseverança dos santos. Tiago 1,12 vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Caminhando para o fim, irmãos, desse segundo ponto, nós vamos ficar nele. Os falsos profetas, mestres e cristos enganarão a muitos. Tome cuidado. Tome cuidado com a sua alma. Tome cuidado com a sua fé. Mas também, ao mesmo tempo, descanse no Deus vivo e todo-poderoso. Por quê? Porque Deus guarda os seus eleitos. Ele guarda na verdade da sua palavra. A palavra que nos liberta, irmãos, ela produz em nós um efeito promovido pela ação do Espírito Santo de nos fazer perseverar até o fim. Por exemplo, Spurgeon vai dizer que a marca do eleito de Deus é ele perseverar. Ele vai perseverar até o fim. Para a gente concluir, esteja pronto para sofrer por Cristo. A gente fala de bênçãos, é maravilhoso, irmãos, falar sobre esse assunto, mas e falar sobre um sofrimento? Um sofrimento, irmãos, que passaremos por sermos crentes no Senhor Jesus Cristo. Não é fácil, nem falar, nem tragar essa ideia. Mas, irmãos, você e eu, nós devemos estar preparados para sofrer por Cristo. Por quê? Porque o mundo odeia todo aquele que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Vigie espiritualmente, por quê? Porque você está enfrentando constantemente batalhas espirituais. Vigie. Aqueça seu coração com a oração e a palavra. Vigie para não cair em tentação. Convido o grupo de louvor. Mas ao mesmo tempo confie que Deus te guardará até o fim. Por quê? Porque a graça dele é poderosa e é melhor do que a própria vida. Que Deus nos abençoe, irmãos.